Olá, amoras e framboesas, eu sou a Odivânia do canal Odimato, sejam bem-vindos! Bem, eu estou passando por um período de desafios, né? Então eu vou até abrir uma playlist de desafios da Od, né? Que são pessoas que me pedem, né? Me desafiam, né? Eu vou dizer assim, a fazer coisas novas, né? A fazer coisas que eu nunca fiz ou que tá fora da minha rotina, né? De artes e tal. Eu sou uma pessoa bem multitarefa, né? E bem versátil nas coisas que eu faço. Eu não me prendo a fazer apenas um tipo de coisa, né? Eu sempre diversifico. E eu fui desafiada a fazer algumas coisas. Estarei abrindo, né? Fazendo uma playlist dos desafios da Od. Então, o primeiro desafio que me foi feito foi fazer uma bolsa maternidade. Então, nunca tinha feito uma bolsa maternidade. Confesso que os recursos que eu tenho também não ajudam muito, mas foi de grande valia, né? A minha máquina mesmo é doméstica, então eu tive um certo desafio para fazer, né, essa bolsa maternidade, mas saiu num resultado satisfatório. A bolsa maternidade que eu fiz, né, a primeira foi essa, né, que vai ser para um sobrinho meu. Sobrinho, é primo, né? Minha prima tá grávida, ela me desafiou a fazer essa bolsa. Então eu fiz essa bolsa, né, bordado também na máquina, com compartimento na frente, tem a lateral também, outra lateral, né, para colocar coisa mais fininha. Na parte da frente, na parte de dentro, eu fiz com 3 bolsos, né, de elástico. Tem a parte também do zíper, não sei se dá para vocês verem, né, e ela é grande, né, que é justamente para maternidade. E fui desafiada a fazer, gostei do resultado, ela já viu também, já gostou do resultado, né, e foi interessante, né, essa de fazer. Isso não vou dizer que é uma coisa fácil de fazer, não vou dizer, mas também não é impossível de estar fazendo essa bolsa, né. Tô desafiada a fazer outra de costa, mas aí já vai ficar para outro vídeo. Mas então é isso, né, a arte de hoje vai ser a bolsa de Samuel. Vamos aprender? Antes de começarmos, né, a fazer a bolsa de Samuel, eu quero deixar uma palavra com vocês que está lá em Filipenses 4,13, que fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Tem outra passagem que fala: para Deus nada é impossível, mas essa palavra é propícia, né? Porque, como eu já falei, né, eu estou vivendo um período de desafios. Eu tenho alguns desafios artesanais, né, para estar fazendo, para estar elaborando, né, e o primeiro desafio que me veio foi fazer essa bolsa maternidade. Então, se eu tenho o Senhor, eu posso tudo, porque quem me fortalece é Ele, quem me dá sabedoria é Ele, né? Então, às vezes nós estamos pensando que nós somos incapazes de fazer algo, talvez nós estamos pensando que nós somos fracos, que nós não conseguimos, né? Mas quando nós visamos o nosso Deus, né? Um Deus que pode todas as coisas, né? Um Deus que fez todas as coisas, um Deus que nos ajuda, né, a prosseguir, e nós vemos a grandiosidade desse Deus. Então, apesar de sermos limitados, o Senhor, com a força dele, ele vem e nos sustenta, ele vem nos dar sabedoria, ele vem nos fortalece, né? Primeiro que é para a glorificação do nome dele, né? Para entendermos que nós, apesar de sermos limitados, né, nós temos um Deus onde pode fazer milagres, onde pode fazer coisas extraordinárias acontecer na nossa vida e através das nossas vidas. Então,
que nós venhamos a sempre lembrar, né, que nós somos pequeninos sim, mas o nosso Deus é grande, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele é eterno, né? Desde a antiguidade nunca se viu um Deus semelhante a Ele. Então que nós venhamos a depositar toda a nossa confiança no Senhor, que nós venhamos a estar sempre esperando com paciência nele, né? E como diz lá em Salmos, né, que o mais Ele fará, né? Então se nós pedimos sabedoria, Ele vai nos dar, né? E nesse período de desafio, o que eu mais precisarei, né, de sabedoria, né, vinda do Senhor, porque eu sei que de mim mesmo não sai nada se não for da parte do Senhor. Fica na paz. Então, primeiramente nós iremos fazer o molde maior, né, queremos cortar no tecido 2 vezes, no tecido, no forro e no TNT. Nós iremos cortar. Como foi que eu fiz esse molde? Peguei 3 folhas de ofício. Pode observar que aqui tá colado. Colei 2. Aí peguei um pedaço de outra folha e colei aqui. E peguei a largura total das 2 folhas, que dá 42 centímetros, 42,5. E a altura eu deixei em 33 centímetros. A altura da nossa bolsa. Mas eu vou dobrar ao meio. E com auxílio de um pires, né, eu vou arredondar 2 pontas, né? Eu dobro ao meio para arredondar as 2 de vez, marco onde eu quero e irei cortar. Eu fiz na folha de ofício porque meu duplex, que eu gosto de tirar o molde no duplex ou na dupla face, tinha acabado, eu procurei, não achei, então resolvi fazer no papel de ofício mesmo. Depois eu transfiro esse mesmo molde para um papel mais resistente. Depois de pronto, depois de cortado, agora nós iremos passar para o tecido, a medida para o tecido, ok? Iremos cortar 2 vezes esse tamanho. Bem, peguei o molde e passei para o tecido, o facto, e já cortei já na medida certinha. Aí eu peguei a manta R1, cortei 2 pedaços também, porém eu cortei um pouco maior do que o molde. Não sei se dá pra ver, aqui tá um pouco maior e quadrado. Não arredondei as pontas, né? E vou fazer um quilt nos 2 lados com a manta R1. Bem, eu nunca fiz quilt, né? Aí eu pesquisei e tentei algumas técnicas pra mim, mas a que deu certo pra mim foi desse jeito, né? Eu peguei o tecido que eu tô usando, peguei a manta R1, passei a ferro, e pra marcar, que eu achei mais difícil de marcar, né? Como não tem aquela régua acrílica, então peguei a régua de MDF mesmo, simples, e marquei desse jeito assim. Peguei a base cortada, na medida cortada. Aqui. E comecei a colar fita crepe. Aí, pra distância de uma pra outra, o que é que eu fiz? Eu peguei, coloquei esse limite, daqui, o limite da fita crepe. Não sei se aqui dá pra ver, tá vendo?
E encaixei aqui. E esse foi o meu limite para fazer o quilt. Então, fiz toda a marcação, né, acima. Vou fazer da mesma forma aqui, para vocês verem. Foi a forma mais simples que eu achei, né, para fazer. Eu nunca, como falei, né, nunca fiz bolsa maternidade, então me veio esse desafio de fazer. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver o final, como é que será, como é que sairá no final. E vou passar a costura em apenas uma das faces das laterais da fita crepe. Se eu começar aqui, então, a próxima costura eu costurarei aqui. Depois eu costurarei na de cá e assim por diante, né? Mas agora eu vou terminar de fazer a diagonal da mesma forma. Depois de quiltado, fica assim. A manta, né? Tirei todo o crepe e deixei assim. Lembrando que depois de quiltar, vamos passar, né, uma costura fora a fora em todos os lados, para poder segurar as pontas das linhas. Então, reserva essa parte. Agora, iremos fazer as alças. Para as alças, eu cortei 2 pedaços de 12 centímetros de largura por 50 centímetros de comprimento no TNT de 80 e no tecido também. Nesse caso, eu coloquei o tecido cinza, também da mesma largura. E por que eu não usei o R1? Porque com a manta R1, ele ia ficar muito grosseiro para o modelo da alça que eu vou fazer. Então, eu vou fazer desse jeito. Vou costurar todos os lados bem rente a borda, com ponto reto mesmo. Então, costurei o TNT, né, bem rente nos 4 lados das 2 peças. E agora eu vou dobrar direito com direito e nas 2 pontas eu irei marcar 6 centímetros. Aí marco nas 2 pontas 6 centímetros, irei acertar as pontas, irei costurar da ponta até os 6 centímetros marcado. Depois, eu irei virar isso dos 2 lados. Irei costurar daqui pra cá, de igual forma, daqui pra aqui. E fica assim, costurado nas pontas. E agora, nós iremos desvirar para ficar assim. Desviraremos todos os outros lados. Depois dos 4 lados desvirados, iremos agora marcar o meio, dobrar o meio nos 2 lados. Para ficar assim. E iremos costurar, marcando do final da costura, costurar de uma ponta até o final, na direção do final da outra costura. Então, nós não iremos costurar todo, vamos deixar uma abertura assim, ok? Então, costurei, depois de costurado fica assim. E a intenção dessa alça é para ela ficar assim, desse jeito. E elas já prontas, eu irei costurar já nas faces, né? Nas bases da bolsa. Para costurar,
eu irei marcar 2 centímetros, 3 centímetros da borda, né, de cima para baixo, onde tem a curva. E a distância de 12 centímetros cada uma entre elas, né? Então, eu irei costurar e daqui a pouco eu volto. E fica assim, já tá dando uma cara, né? De bolsa, como vai ser a bolsa. Eu só esqueci de falar com vocês, pra vocês marcarem o meio, né? Eu dei um piquê aqui pra poder marcar o meio. Até marquei aqui com caneta, mas vai ficar escondido pra você saber o meio exato, né? Aí marquei também aqui embaixo, dando um cortezinho, e fica assim. Aí iremos reservar, porque agora iremos fazer a parte dos bolsos. Bem, pro bolso interno, né, o que vai ficar em uma das partes, que eu vou colocar um outro bolso, pretendo colocar um outro bolso, mas em um dos bolsos internos, eu usei o TNT 80, porque eu achei que se eu usasse do mesmo tecido ia ficar muito grosseiro quando formos montar a mochila. Então, vou colocar esse bolso e ele vai ser grande porque eu quero colocar com um zíper. Vai ser azul porque é o zíper que eu tenho, azul e largo, né? Mas de preferência eu usaria um zíper estreito e branco. Mas azul também não vai ficar feio. Porém, eu cortei um pouco maior do que o molde da bolsa. Ele tá bem maior, eu cortei 4 centímetros a mais na altura. Na largura não coloquei muita coisa, só coloquei 1 centímetro. E cortei 16 centímetros de altura dessa parte e o demais. E vou colocar o zíper para poder colocar esse bolso no forro que ficará nesse lado da bolsa, ok? Vamos colocar. Então, costurei o zíper, lembrando de dar uma costurada aqui, né, para firmar mais o zíper na hora de abrir, não enganchar. E cortei também a parte do forro, uma das partes do forro, que também será no TNT 80, do tamanho exato do molde da bolsa. Então, tamanho exato, que é esse forro que vai ficar desse lado. Mas antes eu vou costurar esse bolso que eu fiz. Eu vou costurar nesse forro. Observa que ele tá maior, né, porque eu já cortei maior por um propósito de não perder a medida. Como eu falei, é a primeira vez que eu faço essa bolsa, então ela não tem molde nem nada. Molde não, modelo, né? Um piloto. Então, vou cortar, depois que eu costurar, eu corto a rebarba, o que sobrar, para poder encaixar na bolsa, ok? Depois de costurado esse bolso no forro, só costurei 3 lados, o último não. Eu reservo porque usaremos ele por último, que é quando a gente começar a armar a bolsa. Mas eu decidi fazer um segundo bolso. Então, peguei um pedaço de TNT, cortei com 22 centímetros de altura por 58 de largura. E o que é que eu fiz? Que aqui vai ser um outro bolso interno. Peguei o molde, dobrei ao meio, desse jeito. Aí, peguei ponta com ponta, ponta com ponta, marquei e dei um
pico. Dei outro pico aqui no meio. Não sei se dá pra observar. Tá vendo? Tem 3 picos. Um no meio, o outro com 21 centímetros. E o que foi que eu fiz? Eu juntei esse pico com o do meio. Peguei essa parte, ó. Dobrei. E alfinetei. Da mesma forma, irei fazer esse. Meio com meio, ó. Pego essa outra parte, dobro e alfineto. Aonde? Pra que isso? Porque eu quero um bolso que seja fácil, rápido de tirar as coisas, sem precisar abrir zíper, fechar zíper e tal. E que fosse um bolso mais prático. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na borda um elástico. Peguei um elástico na largura do molde. Na largura do molde. 42 centímetros. E vou costurar aqui. E lá na frente vamos costurar aqui também. Que aqui vai ficar na largura, que a intenção é ficar, ó, na largura desse molde, porque esse bolso vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar o azul para você ver melhor. Esse bolso vai ficar rente aqui. Aqui vai estar todo franzidinho. E quando colocar alguma coisa, ele vai ficar preso. Não vai ter como escapulir. Então, ele vai ficar todo franzidinho, preso aqui. Isso daqui é uma folga para caber alguma coisa que tenha volume. E aqui a gente vai costurar. Depois de colocar o elástico, nós iremos costurar no forro, ok? Vamos lá? Fica assim. Depois de costurado, fiz a costura, que eu falei anteriormente. Só que enquanto tava costurando, decidi colocar fazer 3 divisórias. Então, coloquei 2 costuras. Duas costuras no meio, dividi no meio certo. E fiz 2 costuras retas. Pra poder ficar assim, quando a gente colocar em um dos espelhos. Depois que eu fiz esse, eu reservo. Vou pegar, fazer um corte. Aqui vão ser os bolsos laterais. Vou pegar um pedaço de 17 centímetros por 21 centímetros para colocar na lateral da bolsa, né? Vai ter a lateral que a gente vai fazer o fole, né, da bolsa, e vamos colocar do lado da bolsa. E outro, esse daqui vai ter a mesma altura, 21, porém a largura dele será de 33. Por quê? Porque nesse bolso eu irei fazer esse mesmo trabalho que eu fiz nesse bolso interno. Vou medir e depois eu vou costurar, vou passar detalhadamente. Quando eu for costurar, vou fazer assim, para ele ficar mais ou menos assim. Aí eu vou passar a costura para aplicar na lateral. Vou pegar também um pedaço de TNT, no mesmo tamanho do menor, no mesmo tamanho do maior. E irei costurar 3 lados dele, deixar a parte do fundo sem costurar, que é pra gente desvirar. Da mesma forma, o menor, irei pegar, costurar pelo lado direito para baixo, costurar 3 lados e iremos desvirar.
Depois de costurar os 3 lados, nós pegaremos os 2 cantos onde passamos a costura, iremos dar um corte na diagonal. Desse jeito, para facilitar na hora de virarmos. Então, nós iremos passar uma costura dupla somente na parte de cima, onde ficará a abertura, como esse daqui. Esse daqui não precisará fazer as 2 costuras, por quê? Porque eu irei costurar, fazer as 2 costuras já no próprio tecido, para ficar até mais forte, né? A costura, mais reforçada. Aí eu irei fazer a mesma coisa no momento que eu costurar na lateral. Sendo que tem um detalhe nesse daqui que eu vou colocar, depois que eu fizer aquele detalhe, para ficar aquele bolso daquele jeito. Quando eu costurar, vocês vão ver. Antes de eu costurar aqui, né, eu vou colocar um botão imantado nele. Antes de colocar o botão imantado aqui, vou fazer logo um fecho, uma tampa, tipo uma tampa, que vai ficar aqui em cima. Mas antes vamos fazer o molde. O molde eu cortei um pouco maior do que a largura dos bolsos. Eu cortei com 19 centímetros de largura por 11 centímetros, pode cortar 11 centímetros. Dobrei ao meio e só fiz arredondar aqui um pouco, deixando mais ou menos 4 centímetros e meio reto, e fui arredondando. Passei para o tecido, cortei uma vez no tecido e uma vez no TNT. Vou costurar os 3 lados, direito para o TNT, e vou desvirar. Já costurei, mas antes de virar, nós iremos dar uns picos. Por ser uma peça arredondada, então nós iremos dar esse pico para a gente virar e não ficar enganchando, não ficar um volume muito grosseiro na parte da frente. Viramos, iremos agora passar a máquina 2 vezes, né, um ponto duplo, a máquina, para segurar melhor essa peça. Pro outro bolso, vou deixar marcado já o meio aqui. Eu dei um risco, não dá pra ver, mas eu dei um risco e picotei aqui para marcar o meio. Aí vou pegar a altura de 1,5 centímetro, de 1,5 centímetro. Vou pegar o meio que tá aqui e vou alfinetar. A mesma coisa irei fazer desse lado. 1,5 centímetro e alfineto. Desse 1,5 centímetro eu vou marcar, que já tem um botão aqui, eu vou marcar onde vai ficar o lugar, a outra parte do botão, essa parte daqui. Depois de marcado, eu tiro a tampa do bolso, a aba, né? E furo. Eu já adiantei, já furei e coloco o botão. Aí eu faço aquele mesmo processo, eu peguei um outro pedaço do tecido, vou colocar aqui também.
pegarei essa parte, colocarei e fecharei o meu botão. Vou prender com um alicate e deixarei aqui o botão. Agora iremos pegar uma tira com 1 metro e 6 centímetros de largura e marcarei, farei uma marcação, fiz uma marcação, né, na minha, com lápis mesmo, bem no meio, com lápis auxílio de uma régua. Por quê? Porque aqui vai ser uma parte da lateral do fole, né, onde as bolsas, onde as alças ficarão suspensas, né, assim, elas ficarão presas, né. Aí no modelo da bolsa você vai ver direitinho como é que a gente vai pregar na lateral. Eu vou fazer uma alça um pouco diferente, pelo menos o suporte dela. E vou passar cola, uma cola universal. Pode ser que só cola de silicone líquida, mas vou usar cola universal. Mas irei passar somente no meio. Não vou passar em toda a extensão. Pra quê? Pra fazer essa junção nas pontas, assim, ó, pra ficar assim, juntas. Não é pra ficar uma sobreposta, é pra ficar junta, bem parelhada, elas vão ficar paralelas. Aí só vou colocar no meio pra fazer essa junção, porque depois dela pronta, né, depois da secagem, tempo de secagem, irei costurar na lateral do fole os cantos, né, pelos cantos. Então não precisa nem fazer costura, somente marcando o meio mesmo com a cola, pra depois a gente finalizar na bolsa, ok? Então, depois de pronta essa parte, eu vou fazer o fole. Na verdade, já fiz, né? Eu peguei, deixa eu ver aqui com vocês. Peguei 91 centímetros do tecido por 20 centímetros, né? 90 de comprimento por 20 de largura. Que aqui vai ser a lateral da bolsa, né? Ela vai ficar assim. Vou colocar a bolsa aqui, costurar, né, o espelho dos dois lados. Mas antes de costurar, nós iremos fazer isso. Eu fiz um quilt também, né, com a manta R1. Eu fiz o quilt. E antes de pregá-la, eu irei marcar no meio e irei costurar para ficar essa faixa no meio de fora a fora. Aqui vai sobrar mesmo, porque aqui em cima eu vou dobrar para colocar uma fivela. Mas isso não precisa ser agora, né? Primeiro, porque vai ficar assim. Então, o propósito disso, na verdade, é para segurar a alça. Por quê? Porque eu poderia fazer de uma forma mais tradicional, de colocar a alça aqui, mas como minha máquina não aguenta muito peso, então eu achei que ia ficar muito grosseiro, né? Que tem esse tecido, tem o outro tecido, ainda ia colocar isso aqui e tal. Aí eu fiquei pensando, né, se a máquina iria aguentar. Então, me surgiu essa ideia de fazer dessa forma, né? Aí eu vou costurar, né, fazer uma costura em cada lado, no meio certo vou marcar. Mas eu vou deixar um espaço aqui, que daqui a pouco eu falo a vocês quanto foi que eu não costuro de fora, de todo, né, até o final. Então, eu direi daqui a pouco quanto de espaço que eu vou deixar para poder colocar a alça com a argola, ok? Ok? E nas pontas, eu medi 2 centímetros, dobrei a tira, ficou até... Em média a gente tinha
cortado 1 metro, só que o metro foi demais, foi 6 centímetros eu dobrei e coloquei a fivela, a argola. Aí costurei, dei uma costura de segurança aqui e continuei costurando e fiz isso nos 2 lados. Agora nós iremos costurar os bolsos laterais, que ficarão assim. Para costurar o bolso, eu medi 5 centímetros da barra, aqui marquei, já tinha medido o meio e centralizei, alfinetei, irei passar uma costura dupla nos 2 lados, porque aqui nessa base eu cortei uma tira de 3 centímetros, irei dobrar no meio para fazer tipo um viés, como colado, né? Como nessa tira daqui, que eu fiz e colei, mas dessa vez eu não vou colar, já vou costurar direto. E vou costurar aqui, para fazer um detalhe. Agora eu vou pegar a ponta toda, de um lado a outro, que vai dar mais ou menos 20 centímetros. Então, vou cortar 20 centímetros de uma tira. Vou cortar logo. Centímetros de uma tira, marquei o meio para fazer o viés, irei costurar desse lado daqui. Daqui a pouco eu trago como é que vai ficar. Depois que eu coloquei o botão, eu marquei o meio, né? Dei um picote no meio. Depois eu marquei o meio novamente, né? Da lateral. Aqui, dei um picote. Marquei aqui também, a partir desse picote, eu marquei outro, o meio aqui, achei outro meio. Então, dei 3 picotes, ok? Para dividir, tipo, em 4 partes, né? Mas eu dei 3 picotes. Medi desse meio, eu medi 2 centímetros e marquei. Dei um centímetro aqui, né? Peguei 2 centímetros e marquei aqui e aqui. Não sei se dá pra ver. Tá marcado aqui e aqui. A partir desse picote que eu dei, eu irei dobrar e chegar ao encontro da primeira marcação que eu fiz. Ok? Irei alfinetar. A mesma coisa eu irei fazer desse lado. Peguei a marcação do picote, juntei com a marcação que eu fiz no meio e alfinetei. Ok? Pra ficar assim. Aí vou passar uma costura de segurança. Que ele vai ficar assim. Depois que eu costurar esse bolso, né, tudo certinho, eu irei medir 1,5 centímetro que a gente tinha medido antes, acima desse bolso, e irei costurar na parte de cima. E irei também pregá-lo, né, com um viés também. Da mesma forma que eu fiz aqui, irei fazer aqui. Lembrando que a largura do bolso tem que ser a largura da tampa, ok? Para não perder na costura, você pode colocar o botão e costurar acima. Para ficar dessa forma, ok? Vamos lá?
E ficou assim. Eu costurei duas costuras nas laterais. Peguei o viés, coloquei aqui, de um lado do outro. Ficou aberto. O outro bolso eu fiz a mesma coisa. Coloquei o viés e outro viés. Ele ficou assim. Ele é mais extensivo. Pra fechar de boa. Ok? Fica essa abertura assim. Fiz a mesma coisa, né? Fiz a costura dos dois lados. Coloquei o viés. Aí coloquei a distância, tá vendo? Meio centímetro de altura, mais ou menos. Pra deixar essa folga aqui. E agora eu vou fechar o fole, né? E agora eu vou reservá-lo e fazer a parte do zíper. A parte do zíper, na verdade, eu já fiz, mas eu vou fazer aqui um pedacinho pequeno para vocês entenderem como é que faz, né? Mas antes eu cortei, né, a metragem, que daqui a pouco eu passo para vocês. Fiz um quilt reto, né, com o tecido e a manta R1, né? Costurei o zíper. Então, supondo que aqui seja o tecido, né, que no caso aqui é o cinza. Eu quiltei, mas não vou quiltar agora, que eu só vou fazer mesmo uma demonstração de como é que eu faço como é que eu costuro esse zíper. Então, eu vou fazer um sanduíche. Pego o direito, né, depois que eu quiltei. Aí eu pego o direito com o direito do zíper e coloco aqui, entendeu? Ponta com ponta. Depois eu pego o TNT, que foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Depois que eu quiltei, eu coloquei o zíper e coloquei o TNT. E vou costurar aqui, desse lado, ok? Que quando ele virar, ele vai ficar assim. Vou costurar e já volto. Costurei. Aí, eu venho, desviro e passo um ponto reto aqui, ok? Pronto. Passei um ponto reto aqui, ele já ficou mais fixo. Observaram? Agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Peguei direito com direito. E peguei tá vendo? Direito com direito. Peguei o TNT. Vou costurar de novo. Depois eu vou virar. E fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Colocar um pesponto aqui, ok? E ficou assim, ok? Aqui eu não cortei porque essa é uma amostra mesmo, né? Pra vocês verem como é que é feito o zíper, ok? Aí ele não fica voltando, nem vai, quando abrir o zíper, não vai pegar aqui em tecido algum, porque nós fizemos essa costura de segurança, né? É um detalhezinho que a gente faz, mas é mais para segurança do cursor, para quando abrirmos, ele não enganchar em lugar nenhum. Pronto. Então, isso daqui que eu fiz, na verdade, eu já tinha feito aqui. Observem a mesma coisa. Ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou costurar essa parte do zíper no nosso fole, que já tá pronto, com os bolsos, ok? Então, deu a medida certinha. Deixa eu... Ó, cortei aqui 54 centímetros, né? De tecido com a manta R1 e o TNT 80. E preguei dos dois lados, né? Deixa eu até mostrar aqui. Foi 54 por 11, né? Eu
cortei duas partes de 54 por 11 e costurei o zíper. E vou costurar aqui, ok? Mas antes de costurar aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço de TNT no tamanho e largura desse fole aqui. Que no caso foi 20 centímetros, 90, 89 não, 90, ok? Porque ele encolheu aqui um pouquinho no meio, mas é 90. E é isso, daqui a pouco a gente... Para fazer o fole, nós vamos juntar a parte do zíper com a parte da lateral do bolso. Iremos juntar direito com direito. Pegaremos o TNT e juntaremos na parte de trás da parte do zíper. Do outro lado faremos a mesma coisa, porque depois de passar a costura nós colocaremos essa parte para ficar encaixada. Ficou dessa forma. Depois que eu virei, eu passei uma costura de segurança, né, aqui dos dois lados, para não ficar algo alto demais, né? E depois eu costurei as laterais para ficar mais fácil para poder costurar. Fica assim, né? O saquinho, tal. E nós agora iremos pegar a parte de trás, né? Você escolhe uma parte, marca o meio. Eu gosto muito de marcar o meio do lado de baixo do fole, que é lateral, e do lado do zíper, tá marcado. O meio aqui também eu marco, tá marcado aqui, e aqui em cima. E da parte, eu gosto de começar da parte de baixo, avesso, né, direito com direito. E vou começar a alfinetar ele todo até fechar. Vai ficar fechado. Aqui, ok? Vou fazer isso e já volto. Assim, aqui. Eu alfinetei. Ok? Fechei toda a bolsa, tá vendo? Fica. Tá alfinetado aqui, ó. As costas. Aí eu vou prender aqui, fazer tipo um pacotinho. Vou trazer tudo isso pra cá, ok? Depois que eu fizer isso, vou pegar aquele bolso, lembra aquele bolso que a gente fez? Do elástico, que esse que vai ficar nas costas. Vou colocar ele com o elástico com o bolso, né? Pra parte de baixo. E vou alfinetar aqui, ó. No mesmo lugar onde a gente alfinetou a parte das costas, só que ele vai ficar ao contrário. A gente vai fechar até embaixo. A gente vai deixar uma abertura, que depois que tiver costurado, nós iremos virar essa bolsa, ok? Então, vamos fazer isso, alfinetar todo ao redor, de novo, e depois a gente desvira, ok? Depois de pronta, eu vou reservar, porque nós iremos agora passar para o bolso, para a parte da frente. Mas na parte da frente nós iremos fazer também um bolso. Para fazer o bolso frontal, eu cortei um pedaço de tecido com 33 centímetros de largura,
por 24 de comprimento. Quiltei com a manta R1, irei reservar. E cortei uma tira com 9 centímetros por 82, né? Cortei e quiltei também, porque essa tira a gente vai colocar na lateral do bolso frontal. Eu aproveitei e cortei também a aba, que essa aba vai ficar aqui em cima, igual o bolso lateral, né? Só que aqui eu coloquei quadrado. Essa aba tem 12 centímetros de altura por 37 de largura. Cortei também o TNT 80 e irei costurar o avesso. Depois irei desvirar, passar um ponto duplo nas laterais, somente em 3 laterais, para poder, quando desvirar, né, a gente vai costurar somente 3 laterais, para deixar a abertura. E depois desvirado, nós iremos colocar um ponto duplo aqui, ok? E para depois a gente colocar o botão imantado. A gente vai colocar também, aproveitar, já coloca logo o botão imantado. Agora eu vou colocar dos dois lados, daqui, né, e daqui. Nesse bolso da frente eu vou colocar uns apliques. Cortei as letras que eu quero no tecido cinza e vou costurar nele todo, usando o ponto no 0 e o ponto zigue-zague, e vou costurar toda em volta. Ficou assim, todo pregado, costurado. Agora eu vou pegar a tira que eu já tinha feito antes e vou costurar direito com direito ao redor de toda a mochila, ou de todo esse bolso. Depois de costurado, ficou assim. Agora eu pego um pedaço de TNT com 46 centímetros de largura por 32,5 de altura. E em 2 cantos eu risco um quadrado de 8 por 8. Também aqui, ó, 8 por 8. Corto. Cortei. E agora eu vou costurar os dois lados junto e costuro, e fica assim. Agora eu irei pegar o direito com o direito, irei costurar apenas na parte de cima, né? Direito daqui com esse direito aqui, que é onde não tá costurado. Irei costurar, passar uma costura aqui, somente na parte de cima, que é para virar. Depois de costurado, eu irei pespontar dessa forma, que depois de costurado vai ficar encaixado assim. Já costurei o forro, coloquei, bati o ponto aqui, mas antes de fechar aqui embaixo, eu coloquei o botão com 2 centímetros, deixa eu conferir, com 3,5 centímetros da distância das laterais por 5 de altura. Já costurei tudo direitinho. Aí eu cortei uma tira com 5 centímetros de largura por 82 de comprimento, que aqui vai ser o meu viés.
que eu vou colocar, costurar direito com direito, a largura de mais ou menos um pé. Vou passar a costura de fora a fora, porque aqui vai servir como meu viés. Depois eu dobrarei aqui para costurar na parte da frente. Não colocarei o bolso daqui de cima agora, porque eu preciso medir onde vai ficar o botão. Já costurei. Aqui. Dobrei. Dobrei não, revirei. Agora eu pego a parte da bolsa frontal e marco 10 centímetros e meio, né? Já tá marcado o meio aqui, marco 10 centímetros e meio a altura, mas dos lados são 6 centímetros nas laterais, da borda pra dentro, e embaixo são 2,5 centímetros de altura. E o que é que eu vou fazer? Vou agora encaixar. Primeiro eu vou alfinetar nessa altura daqui, a parte, alfineto aqui. E nessa parte também vou alfinetar para costurar. Mas eu vou alfinetar dobrando, já fazendo viés. Pra ficar assim. Ok? Eu vou costurar aqui, passar uma costura aqui e outra costura aqui pra segurar. Ok? Já costurei. Vou passar outra costura aqui pra segurar nessa costura daqui de dentro e esconder, né? Ficar um acabamento melhor. Mas se você observar, eu fui abrindo aqui a lateral para poder a costura se ajustar. Eu nem tirei o alfinete ainda, mas eu vou tirar depois dessa outra costura. E depois que eu fizer essa costura, eu vou colocar a aba. Então, eu vou medir e do mesmo jeito que eu coloquei a lateral do bolso, esse viezinho aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz esse bolso aqui, eu vou fazer esse também, colocar um viés, mas antes eu vou medir o lugar do botão, colocarei o botão e colocarei o viés aqui de fora a fora. Depois de ter colocado isso, eu venho para a parte interna do bolso, onde eu irei aplicar, né, costurar ele todo, para depois costurar em toda a lateral. Pronto, já costurei os dois lados. E para esconder, né, a costura, eu peguei viés branco e costurei por cima. Até então deu certo. Agora vamos abrir e desvirar. Pronto, desvirei. Ficou desse jeito. As costas e dentro. O acabamento para a primeira vez ficou perfeito. O acabamento. Agora vamos colocar a alça. Aqui. A alça, eu peguei uma fivela. Passei uma das pontas e costurei, passei no meio, tá vendo? E costurei. Vou pegar uma das pontas e colocar do lado de uma das fivelas. Agora, passarei a mesma ponta dessa forma. Ok?
e passarei do outro lado da argola, dessa forma, e darei uma costura aqui. Deixa eu diminuir aqui, dessa forma. Vou passar a costura aqui e aqui, e a nossa bolsa estará totalmente pronta, ok? Então, gostaram da nossa dica? Se gostaram, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e comentem sobre dicas e sugestões que vocês querem ver no nosso próximo vídeo. Beijos no coração, fica com Deus!